Olá, boa tarde, noite, meus irmãos. Meu nome é Marcos Siqueira, sou dirigente do Templo Escola de Umbanda Ogum Megê em Ançã do Balê, no município de São Cepé, Rio Grande do Sul. E hoje nós teremos uma live mais do que especial. Nós teremos hoje 8 terreiros reunidos, falando sobre as linhas de Umbanda, as linhas de ação e reação. Vamos ter a Casa do Pai Benedito, vamos ter o Templo Escola Filhos do Vento, vamos ter o Templo Escola Sete Pedreiras, vamos ter a Aldeia de Caboclo, vamos ter a Casa do Baiano Chico, vamos ter o Céu Café, Casa de Amparo Amor Maior, ou seja, vão ser 8 terreiros, 8 sacerdotes falando sobre Umbanda. E agora nós vamos iniciar com o Pai Cláudio Vicomini, lá da Casa do Pai Benedito, que vai entrar aí. Estão entrando. Vai colocando aí, gente, onde é que vocês são? Qual é a cidade que vocês estão? Salve, salve, Pai Cláudio. Fala, meu irmão, tudo bom? Tudo bem aqui e contigo? Bem, trancado aqui dentro do terreiro, né? Internado dentro do terreiro, mas muito bom, né? Tirando essa situação, muito bem. Os filhos de algum trancado não é fácil, né? De vez eu tô, apesar de já ter uns cabelinhos brancos aqui, eu tô fazendo igual os idosos também, de vez em quando vou ali na esquina, dou uma olhada. Não tem nada para olhar, entendeu? Não tem nada. Hoje eu vi uma vozinha subindo, pulando o portão. É bem isso aí, né? É bem isso aí. Pelo menos para dar uma olhada nos carros, né? Mas a gente, enfim, tem que fazer a nossa parte e eu é que saio aqui também para buscar as coisas para a mãe está isolada na casa dela, eu saio, volto com todo cuidado. E é difícil, né? A gente tem esse convívio há muitos anos com o terreiro e não estar próximo às pessoas, né? É muito difícil. Aqui, por semana, no mínimo, 500 pessoas por semana, no mínimo, passam aqui. Então, é difícil você não ter esse contato de abraçar, de pedir a benção, o pessoal pedir a benção, né? Muito complicado. Ontem completou 4 semanas sem gira, né? E eu acho que amanhã, ou sábado, eu vou chamar seu Tranca, nem que seja para ele vir aqui, fumar um pouco, beber um maraco, pelo menos para eu sentir que ele está aqui. Claro que eles estão aqui, mas já chega uma hora que você precisa sentir ele no corpo. Terça-feira eu chamei o seu Tiriri lá no terreiro. A gente fez uma ativação para o chucurador e eu pedi, já tinha tratado com ele antes isso, para ele vir deixar o axé dele. Não dá, né? Deixa eu dizer uma coisa antes da gente começar o assunto. Parabéns pela ativação de ontem. Foi emocionante, muito, muito bom. Não sei se foi o seu Tranca, se foi o Pai Urubatão, alguém estava juntinho, coladinho ali, e foi muito, muito bom. Acho que todos que estavam assistindo receberam aquele axé fantástico de Pai Ogum. Foi muito gostoso também vivenciar tudo aquilo, né? Esses cultos à distância, no primeiro que eu fiz fechado só com o grupo da casa, já foi surpreendente. Depois o das 7 luzes e ontem do Pai Ogum, muito gostoso, realmente flui uma energia entre todas as pessoas que estão mentalmente conectadas e isso mostra que o mais importante é a mente estar conectada, né? Não necessariamente o corpo. Ontem eu fiz uma live com os irmãos lá de Rio Grande e eu falei sobre isso, o quanto a gente tem que aprender com outras religiões também, né? Os irmãos evangélicos, por exemplo, é costume, né? Colocar o copinho de água ao lado da televisão e eles fazerem a oração ali. E a Umbanda, como ela é muito pé no chão, a Umbanda é muito pessoas, né? Vai um mate aí. Olha, quase que eu fui na palavrão aqui. Tô com saudade, meu. Não vem gaúcho pra cá agora. Tem gaúcho na 2, tem gaúcho na 3.
tinha gaúcho na um, o Jorjão vinha para cá, sempre trazia mate, faz não sei quanto tempo que eu não tomo mate, eu não sei fazer, eu tenho cuia aqui, tem erva, mas quem disse que eu sei montar esse bicho aí? Não sei, tem que nascer aí para montar isso aí, não sei montar. Eu não sou muito do chimarrão, mas hoje, que nem a gente diz aqui, me apeteceu tomar. Ah, Então a gente tem muito que aprender com outras religiões, eu acho. é, A Umbanda vai servir isso agora, né? é que a gente nunca teve a necessidade, né? A gente nunca teve a necessidade de fazer um negócio desse, né? Para que fazer um culto online? Há um mês atrás, se falasse um negócio desse, Virgem Maria, você ia tomar pedra, tiro e um monte de coisa. Mas hoje é literalmente o que tem para hoje. Com certeza. É o que tem para Bom, Pai hoje e Cláudio, está sendo muito bom, viu? Está sendo muito. A muito, gente está tendo tá uma sendo experiência muito nova, bom. né? Inclusive, essa oportunidade, a gente vai falar hoje com 8 terreiros, Muito são bom coisas que também. não temos tempo de fazer. Nós não Não, temos dessa junção, né? Então, a gente está abrindo novos caminhos também, acho muito importante. E eu a acho. Umbanda é tão maravilhosa que ela, através dos seus cultos, ela reverencia a criança, ela reverencia a criança na figura do Herê, do Ibeje, ela reverencia o novo, o maduro, na figura dos caboclos, e ela reverencia os anciões na figura dos pretos velhos. E hoje nós vamos falar de linhas de trabalho, linhas de ação e reação, e nada melhor começar com as crianças. E eu acho que ninguém melhor também conhece muito do assunto, falar sobre essa linha espiritual que é tão controversa ainda. Todo terreiro trabalha, mas a grande maioria não entende o que ali está se manifestando. Então vai lá, Pai Cláudio, traz um pouquinho do teu conhecimento sobre essa linha fantástica para nós aí. Quantos minutos é o meu tempo? Só para eu calcular aqui. Vamos lá, 15, 20 minutos, vamos Tá lá. bom. Deixa eu só fechar a porta aqui, que a aluna entrou e deixou a porta aberta. Os irmãos que vão chegando aí, nós vamos falar hoje sobre linhas de ação e reação com vários sacerdotes. O primeiro é o Pai Cláudio, vamos lá. Bom, meus irmãos, linha das crianças, Cosminho, Ibeje, há vários nomes para identificar a manifestação. Falando em criança, chegou uma criança aqui, moça, eu tô de preto, peguei ela, acabei com a minha roupa. Meu Deus. Nossa Senhora. Bom, normalmente, a linha das crianças é a última linha que eu trabalho com os médios da casa, médios em desenvolvimento. É muito difícil incorporar ele, meu irmão. É difícil incorporar de fato. Incorporar incorporado. Não é, eu vou buscar a minha criança interior. Como é que você vai buscar a sua criança interior? Você tem que se ligar a um poder que está longe de você. Ok, se permitir ser criança naquele momento, ok. Mas buscar algo dentro de você, eu discordo de alguns irmãos, até da mesma egrégora nossa, que tem essa linha de pensamento. É muito difícil incorporar verdadeiramente Herê. E aí, neste mesmo bate-papo que a gente está tendo aqui, logicamente que não no virtual, eu conversei tete a tete com o Rubens sobre esse assunto. Sabe qual a resposta dele? 90% dos médios umbandistas, e aí ele até citou a própria casa dele, animismo puro na hora do Herê. Jogando bala, roubando brinquedo, largando guaraná na cabeça. Domingo no Parque. Eu acho que você também é da época do Domingo no Parque, né? Do Silvio Santos. Ou não? Acho que não, né? Não lembro, eu sou de 85. Ah, não. Tinha um programa, quem é dos anos 70 lembra, tinha um programa aí do Silvio Santos, era Domingo no Parque. A molecada fazia o terror. Então, gira de Herê
No meu pensamento, não é para brincar, é para atender pessoas ao estilo dele. Só que o estilo dele é um formato religioso. Ele não vai vir dentro do terreiro fazer um monte de coisa. O Herê não é, pelo menos no meu pensamento, e era o pensamento do mestre Rubens, porque ele nos ensinou essa visão. Não é espírito humano, não entrou dentro da linha de reencarnação. Quem é? Seres encantados. Ô, Rose, você lembra, né, Rose, domingo no parque, né? Seres que vivem dentro do domínio do orixá, que não é o orixá em si, porque o orixá é um ser que nós classificamos como um ser natural. Um pouquinho antes dele se tornar natural, ele está num estágio anterior, que é o encantado. Esses dias até eu conversei com o Martins, esses dias acho que sobre esse assunto, se não me falha a memória. O encantado... do Rubens aí. O encantado, ele é como se fosse um adolescente para nós aqui. Ele vai um dia se tornar, possivelmente, um ser natural. Então, uma Mariazinha, ela pode se tornar uma Oxum, uma Oxum ou uma Iemanjá, porque a maioria das Mariazinhas ou está na vibração de Oxum ou na vibração de Iemanjá. A criança que vem aqui em Terra e fala, eu desencarnei com 5, desencarnei com 6, desencarnei com 7, desencarnei com isso, com aquilo outro. Por que elas falam isso? Porque elas têm que falar alguma coisa. Se elas não falar alguma coisa, o encarnado é uma coisa, meu irmão, que assim, você combate, eu combato, todo mundo que ensina teologia a gente combate. E hoje eu vou convidar o seu público, para aqueles que quiserem, 20 horas, eu vou fazer uma live no Facebook falando quanto tempo dura o desenvolvimento mediúnico. Né? Quanto tempo dura? Por quê? Porque a pessoa entra dentro da Umbanda, passa 10 minutos, ela já quer saber quem foi o guia dela, onde que foi, da onde que o Herê foi, que não sei o quê, que o Exu, que o Caboclo, que o Preto Velho, e sai caçando história na internet e fica enchendo o saco do guia. Guia, fala. Chega uma hora... Você manifesta o caboclo tal, já vai para o Google ver a história do caboclo, né? Chega uma hora o que o guia faz? Quando tem um guia, de fato, né? O guia fala assim, vou contar qualquer coisa para esse cara parar de me encher o saco. Essa é a realidade, viu? Essa é a realidade. Aconteceu comigo também isso aí. Quando eu entrei novo, você fica, né? Aquela curiosidade, quem é. Enfim, eles são... Mas na nossa época não tinha Google, né? Não, tinha nada. Mas nem livro tinha, quanto mais Google. Quando eu entrei não tinha também. Nem livro. E seres encantados, seres que vivem dentro do domínio de orixá. Uma criança material aqui, uma pessoa que desencarna novinho, como que ela vai entender de toda a ciência divina? Há algumas linhas de pensamento que falam, quando desencarna novinho, volta para o espiritual e aquele mental cresce novamente, enfim. Né? Eu acredito na tese de um folhinha viver lá no domínio do Pai Oxóssi, um foguinho viver lá no domínio do Pai Xangô, uma Mariazinha vive lá dentro do domínio. É vamos falar assim, uma pequena Oxum, né? Uma pequena Oxum que se manifesta na forma encantada, que aprendeu muito antes de vir ao plano material e tentar nos ajudar. Então, o Herê, ele vem em terra, ele brinca, só que ele trabalha. Eu não faço festa de Cosme e Damião. Não faço. Não faço aquele domingo no parque, aquele monte de bolo, aquele monte de coisa. Não faço.
Até porque o meu bairro é um bairro extremamente, você já veio aqui várias vezes, sabe? É bairro comercial, nem criança tem. Então não adianta que, vamos encher 200 saques. Nem criança tem aqui. Aqui só tem prédio, não tem criança na rua aqui. Pai, deixa eu interromper, fazer uma pergunta dentro dessa linha de raciocínio. Então, uma Mariazinha, ela vive, ela é uma pequena Oxum, certo? Certo. E ela, após passar do 5º estágio para o 6º, ela pode reencarnar e pode virar uma natural, ou ela só vai encarnar, aliás, a primeira vez? Não, ela vai ter duas opções. Ou ela fica lá dentro do domínio da mãe Oxum, ou por algum motivo vem para cá, para o nosso ciclo. Vem para cá e aí entra no nosso ciclo aí normal da vida, né? Então, o natural, ele pode ter sido antes um encantado, um ibeje, daquela linha. Pode. Com certeza, sim. E essa criança, no trabalho espiritual, eu gosto muito de fazer a gira de criança após a gira de Exu. Porque eles trazem vibrações extremamente cicatrizadoras, curadoras. Então o Exuzão vai e faz aquele limpa geral, tira aquela podridão toda, e aí na outra semana a criança vem trazendo todo ali como se fosse uma cera, né? Passando uma cera na pessoa. Isso aí já foi visto por muitos clarividentes. Gira de Herê, criança, Cosminho, na casa do Pai Benedito, é uma gira igualzinha às outras. O que eu falo para os médios? Pouco doce, pouca bebida, pouco adereço, muito pouco, e trabalho. E muita concentração. Normalmente, aqueles médiums com pouca experiência eu não permito trabalhar. Por quê, gente? Corporal Exu é mais tranquilo. Eu vi ontem vocês conversando, a Fernandinha falando, vi o irmão falando. É fácil incorporar o Exu para nós que estamos acostumados a incorporar. Muito fácil, porque a vibração dele é muito igual à nossa. O Herê não. Se você não estiver num dia bom, mas nem o sacerdote incorpora. É verdade. Não incorpora. Você tem que estar feliz. Se você olha o momento que a gente está. Eu digo para você que é difícil demais fazer uma gira de Herê com a condição que a gente está hoje mental. Teria que trazer o pessoal, fazer todo um trabalho de elevação, trazer um pai, orixá, trazer uma mãe, trazer todo um equilíbrio, para ver se a frequência mental da pessoa sobe para ter condições de ter uma incorporação de Herê. Eu acho muito difícil. Eu incorporo muito pouco Herê. O Herê que eu incorporo, ele já não se apresenta como aquele Herê bem pequeno. O nome dele é Luizinho, nome comum, né? Luizinho, os dois então. Luizinho. E ele fala o seguinte, que ele é um quase algum. Olha só. É um quase algum, tanto que quando E essa manifestação mudou ao longo da tua história? Ele era nas primeiras incorporações de um jeito e foi... Sim, ele era mais, vamos falar assim, padrãozão, né? Mas não aquele padrão extremamente bebê, normal. E aí foi mudando. E hoje ele fala que ele é um quase algum. Tanto que quando ele vai embora, ele fala pro Gilson cantar pão de algum. Olha só. E me diz uma coisa, pai. Nessa questão, então 90% dos terreiros trazem dos médiums trazem um animismo excessivo. E como que fica a assistência, né? Que vai ali com fé, que vai ali imbuída de um propósito. Muitas pessoas vão em festa de Herê para comer doce, vamos falar a verdade, né? Para não vai. Mas aqui vai imbuído de fé e porventura cai na frente de um médium que está num animismo excessivo. Como é que fica essa pessoa?
como a linha de Herê dificilmente vai se ter uma negatividade na comunicação, a própria energia da casa acaba ajudando, né? A energia da casa acaba ajudando a pessoa. Apesar que o animismo ele é negativo com qualquer linha. O animismo, eu classifico ele como, muitas vezes, uma falta de zelo do sacerdote, uma falta de prestar atenção do sacerdote, de identificar quando passa da conta. Aqui Sim. Eu lembro uma gíria que passou da conta. E o Pai Benedito veio no final, e se você nunca viu um preto velho bravo, aliás, o Pai Benedito não é um preto velho calmo, viu? Ele tem dia de calmo, mas a maioria dos dias ele é bem azedo, né? Ele é bem azedo. E ele simplesmente falou assim, se fosse para ter aquele tipo de gira, não ia ter mais gira de Herê. Por quê? Porque a galera passou da conta, trouxe muito bicho, trouxe muito não sei o quê, uma montoeira de doce, um outro trouxe um tapete, outro trouxe não sei o quê. Nossa. Eu incorporei, na hora que eu incorporei, eu não vi. Né? Sim. Eu não vi os espaços e aqui aquela multidão de gente entrando. Eu, Cláudio, incorporado, não vi o trabalho ali da maioria dos médiuns. Mas o Pai Benedito viu. E aí, meu filho, o Herê foi embora, ele veio e pagou geral. Então, ele é bem azedo mesmo, irmão. Tem dia que ele tá boa. Já fez 3 anos, né? E alguns médiuns que estão comigo até hoje, eram médiuns que vieram de outras casas também. Início de terreiro, sabe bem, sempre é difícil. Sim. Agora nós temos turma de desenvolvimento, os médiuns já estão sendo trabalhados de uma forma diferente. Mas eu ainda não fiz gira de criança exatamente por isso. Não faça. Faça a hora que você vê que a galera tá boa. Exatamente. Porque senão vira domingo no parque. O caboclo trabalham bem com preto velho, mas na hora da criança nós temos problemas, né? De insegurança, talvez do animismo excessivo, né? E Exu Mirim piorou. Muito. Piorou, né? Então, gente, para finalizar, que eu sei que o meu tempo já está chegando no final. Ele é um ser encantado, não teve encarnação. Isso daí está na literatura de mestre Rubens Saraceni, em vários e vários livros. Um ser que traz um conhecimento imenso, imenso da ciência divina, conhece de tudo. Traz uma energia pura dos sagrados orixás. Pega uma aguinha para mim, por favor, tô com a garganta seca. Traz uma energia pura dos sagrados orixás, uma capacidade de cura, uma capacidade de equilibrar o emocional dos seres muito bom, uma capacidade de trazer a alegria incrível. Quem vai numa gira de Herê, sim, esse precisa se permitir ser criança. Quem está incorporado precisa permitir ser criança, mas não concordo que precise buscar aquela criança lá do passado, como alguns irmãos colocam. Criança no terreiro, Herê no terreiro, é trabalho espiritual, não é lazer, não é parque de diversão, é trabalho, é gira. Se o preto velho atende 150, que nem aqui, vai atender 150 também. Padrão no quê? Não tem esse negócio, minha Mariazinha quer um vestido cor de abóbora, a outra quer não sei o que lá. O Herê é padrão todo mundo, é uniforme. Pouca guia, porque se você não quer perder a sua guia, pouca guia. Respeito pelo consulente. Existe banho de Guaraná? Existe. Existe um banho que você vai passar um pouquinho de mel, um pouquinho de mel, pouquinho. Não pegar o mel e, né, sujar a roupa da pessoa, sujar o cabelo, jogar Guaraná, fazer aquela porquice toda no terreiro, né?
porque aí não é trabalho espiritual, aí é baderna, tá certo? É isso, meninos, meninas que estão aí na live do Marquinhos. Pai, muito obrigado. Eu sei que a gente teria assunto aí para horas falando sobre as crianças, mas a ideia é justamente para aqueles que não têm acesso à obra do Pai Rubens e não vivem isso, despertar a curiosidade e ir atrás de um embasamento, né? Porque tudo na Umbanda, desde o balão da criança, que é uma esfera eólica, né? Ela tem um fundamento, não é adereço, né? Sim, tem tudo. Fitas, as fitas que eles trabalham muito bem com fitas, com as frutas, o doce, né? Doce de herê são doces simples, doces que têm uma carga de açúcar aqui, materialmente forte, porque o açúcar, ele, com o fator descarregador dele, é muito maior que o sal. Só que o doce precisa ter bom senso. Por exemplo, o meu nível de açúcar, ele é sempre dali na trave. Eu não posso comer doce, muito doce. Então, ele não pode vir em mim comer 1 milhão de doces que eu vou passar mal. Com certeza. Não pode dar um doce para um consulente que é diabético. Ele pode ter uma crise. Ah, o herê tem que perguntar? Por que não? Só para finalizar, eu lembro de uma passagem, quando eu fiz o sacerdócio, que até hoje eu fico encantado com o respeito desse guia para a sua médium. Era a Maci do Pai Obaloaê, vieram os pretos velhos, dezenas e dezenas de médios incorporados, um do lado do outro, e do meu lado tinha uma senhora. E aí passaram servindo café. Eu já incorporado com o Pai Benedito, mas me lembro dessa cena. A preta velha perguntou para a Cambone assim, tem açúcar? E a Cambone falou, não, vó, não tem, tá tudo sem açúcar. Porque se tivesse açúcar eu não poderia tomar, porque a minha filha é diabética. É o bom senso, né, da espiritualidade, né? Né? E isso é normal. E o guia não era obrigado a olhar para o café e saber que tinha ou não açúcar. Né? Mesma coisa bebida. Eu tomo medicação para controle, eu tenho muito problema o metabolismo, meu metabolismo é muito alterado, então eu tenho que tomar medicação para que o metabolismo fique equilibrado. São remédios fortes que não pode ter bebida alcoólica. Eu quase nunca bebo. É isso aí. E o seu tranca, quando ele vem, é muito raro. Quando ele fala assim, hoje eu preciso beber, eu não tomo a medicação, mas é muito raro. Certo. É isso, meninos, meninas. Pai Cláudio, muito obrigado. Valeu. 20 horas. 8 horas, então, tem mais, né? Mas eu acho que vocês vão estar ainda por aí com outros. Mas tem o pessoal vai um pouquinho lá, vem outro pouquinho aqui, a gente vai interagindo. Brigadão, axé, abraço para a mãe Rose e até a próxima. Até mais, valeu. Agora nós vamos entrar aqui com o pai Larry, lá de Porto Alegre, falando sobre ciganos. Então, meus irmãos, quem quiser seguir acompanhando aí a nossa live, agora o pai Larry, Antônio Carlesso, vai entrar para nós falar de uma linha que é muito comum e bem trabalhada aqui no Rio Grande do Sul, que é a linha dos ciganos. Então, vou esperar o pai Larry entrar aí para a gente seguir o nosso papo. Hoje vamos longe aqui falando sobre as linhas de trabalho, falando um pouquinho, ouvindo um pouquinho de cada sacerdote, para com que todos aí absorvam um pouco mais de conhecimento, que eu acho que é incrível isso, a gente ouvir outras pessoas, às vezes os filhos estão acostumados, ou os espectadores, seguidores, a ouvir só uma pessoa, né? E é importante que ouçam outras opiniões. Olha aí, o pai Larry está entrando então, vamos lá. Vou até encher o mate aqui, que para falar com o pai Larry tem que ser de cuia na mão. Pai Larry? Olá, agora sim. Para falar contigo tem que ser de cuia na mão, senão não tem fundamento. Olha aí. Tchim. Muito bom. Bem. Muito bem. Bom, prazer, Marquinhos, estar aí contigo. Muito bacana, legal. Prazer é meu.
Gratidão pelo convite aí. Pai Cláudio, meu abração aí, suas bênçãos aí, Pai Cláudio. Estava assistindo, muito bacana, legal. Bacana. Então vamos falar, vamos direto ao assunto aí, para a gente poder ganhar tempo nisso aí também e aproveitar. Só deixa eu dar uma. Aí. Falar da linha de ciganos. Essa é uma linha de trabalho muito, muito comum aqui no Sul. A maioria das casas trabalham com essa linha de cigano, com a linha dos ciganos. Mas o que acontece? Existem algumas casas que atribuem à linha dos ciganos o fator da esquerda, ou seja, trabalham com os ciganos na linha da esquerda. Por quê? Porque eles entendem que cigano é povo de rua. E o povo de rua está associado a senhores Exus, senhoras Pombagiras. Eu não vou entrar no mérito de certo ou errado, é questão de visão, é questão de entendimento. Né? Na forma deles está certo, sim. Né? Então é por isso que tem muitas casas que trabalham com o povo cigano na linha de Exu, como se fossem, entre aspas, né? Como se fossem Exus e Pombagiras. Existe a Pombagira cigana? Sim, existe a Pombagira cigana. Dentro da linha dos Exus e Pombagiras, dos senhores Exus e senhoras Pombagiras. Mas nós, na nossa casa, no Templo Escola de Umbanda Filhos do Vento, seguindo a Umbanda que nos foi trazida por pai Adriano Camargo, que buscou com o pai Rubens, que buscou com o pai Ronaldo, a Umbanda que nós entendemos como Umbanda sagrada, né, dentro daquilo que foi codificado pelo pai Rubens, dentro daquilo que vem desde as raízes de Pai Zélio, nós cultuamos os senhores ciganos e as senhoras ciganas na linha da direita. Por quê? Vejam bem, essa linha de trabalho, essas entidades espirituais que vêm para trabalhar na linha dos ciganos, elas vêm sob a sustentação vibratória de Mãe Oroiná e Pai Xangô. Mãe Oroiná e Pai Xangô. Um pai e uma mãe orixá, cujo elemento é ígneo, é o fogo. Uma das histórias mais fiéis, não estou dizendo que é a verdadeira, mas é uma das mais fiéis que existe a respeito do povo cigano, é que eles se originaram na antiga Pérsia, hoje Índia Central. E de lá, expulsos das suas terras, ganharam o mundo, né? Foram para o Egito, do Egito para a Europa, conquistaram toda a Ásia, a Europa, da Europa para a América e assim sucessivamente. O que acontece? Nessa região onde se originaram os ciganos, onde estava a origem dos ciganos, era onde se cultuava Mãe Oroiná, ou seja, a deusa Kali. Né? A deusa Kali, que ainda é cultuada nos dias atuais nessa região, tanto é que a saudação de Mãe Oroiná é Kaliê, minha mãe. Saravá, Mamãe Oroiná, Kaliê, minha mãe. Essa é a saudação. Né? Então, essa ligação do povo cigano com Kali, tanto que a santa protetora do povo cigano é Santa Sara Kali, ou Santa Sara de Kali, né? Que foi aquela imagem que foi encontrada no sul da França, em Sainte-Marie-de-Mer, né? Que tem aquela lenda que ela foi jogada ao mar para morrer afogada, e no entanto ela sobreviveu ao naufrágio e apareceu no sul da França. Tem a catedral de Santa Sara Kali, né? É a padroeira do povo cigano. Nós cultuamos essa linha de trabalho na direita justamente por quê? Porque elas estão dentro da vibração de Mãe Oroiná e Pai Xangô, que são orixás de direita. É uma linha de trabalho muito gostosa de se trabalhar. É uma linha de trabalho muito leve, muito alegre. Né? O elemento fogo está muito presente no culto aos ciganos. Né? A música, a dança, principalmente a dança, o bater de palmas, o cantar, o rebolar, né? Mas não é aquele rebolar de forma profana, não. O rebolar para se movimentar para a divindade. Né? Quando o cigano se movimenta, quando ele dança, quando ele canta, ele está trazendo a alegria de Deus. E essa é a grande mensagem que os ciganos vêm trazer para nós nessa linha de trabalho. A alegria de Deus.
a felicidade de Deus. Isso é uma riqueza espiritual muito grande. Isso é uma riqueza espiritual muito, muito grande. Você poder ter um momento em que você sente a felicidade de Deus, a alegria de Deus. E essa alegria de Deus, ela mexe com toda a nossa estrutura espiritual. Ela mexe com toda a nossa estrutura vibracional. Mexendo com essa estrutura, com essa nossa estrutura, ela rompe cadeias, ela captura cargas energéticas negativas, ela recolhe larvas astralinas, ovoides, formas pensamentos, vibriões astralinos. Então, o cigano, quando ele está dançando, quando ele está cantando, ele está limpando, ele está recolhendo, ele está exercendo uma ação energomagnética de limpeza, de purificação, de encaminhamento, de forças negativas que estão impregnadas no nosso campo espiritual. Então, e é um povo místico por excelência, né, pai? É um povo místico por excelência, cheio de simbologias, né? Cheio de punhal, o cálice, a roda. Tem a roda, tem a adaga, tem o cálice, tem a toalha, tem o pandeiro, tem o violino, tem a fogueira. São muitas as moedas antigas. Né? Por quê? Porque é um povo que vem nos caminhos. Eles são conhecedores, eles têm uma ciência dos caminhos profunda. Porque eles passaram por todos esses caminhos. Então, eles trazem muita sabedoria. Povo cigano, a linha de trabalho do povo cigano, senhores ciganos, senhoras ciganas, eles são muito comunicativos. Eles gostam de falar, eles gostam de aconselhar, eles gostam de dar sugestões, de prescrever banhos, de prescrever defumações. Por quê? Porque eles têm essa linguagem como o caminho, eles conhecem, eles sabem por onde eles estão andando. E eles sabem que por onde eles estão andando existe a alegria de Deus. Então eles querem conduzir o consulente para essa alegria. Porque se você estiver nessa alegria de Deus, muita coisa na sua vida se resolve a partir daí. E essa é a forma dos ciganos trabalharem. Essa é a forma dos ciganos agirem no meio de nós. É uma linha de trabalho muito, como eu falei antes, muito gostosa, porque ela nos deixa leve. Né? Quando a gente termina de agir, quando a gente faz gira de cigano na nossa casa, a gente sempre diz que a gira não acabou, porque o pessoal fica depois cantando, o Rafa fica tocando uns pontos a mais, e o Rafa gosta de dar essa provocada, né? E o pessoal da corrente depois fica naquele entusiasmo e vai embora nessa linha. E no dia seguinte ainda sente essa vibração, esse magnetismo gostoso que os ciganos deixam na gente. Né? Então, Oi, fala, Marquinhos, você quer falar? Eu disse, é fantástico. Eu também gosto muito de trabalhar com ciganos e eu acho que esse esclarecimento, Pai Larry, que o senhor está trazendo, é muito importante, porque eu vejo muito assim, ó, e o senhor já deve ter ouvido isso também. O que acontece? Eu vou te chamar de senhor, né, pai? Larry, o senhor eu respeito o seu grau, mas a gente aqui está como irmão. Então, pai, o que acontece? Eu ouço muito, e já ouvi muito, aquela pessoa que pega um baralho cigano numa loja, compra, lê aquele manualzinho que vem no baralho e no outro dia começa a jogar. E aí incorpora uma cigana ou um cigano para jogar o oráculo e atender as pessoas e cobrar por isso. O que o senhor acha? Como é que o senhor vê isso aí? Porque uma coisa é o guia dentro de um terreiro aproveitar e usar do oráculo, da carta, para fazer uma magia, para fazer outra coisa, eu na minha casa incorporar para jogar baralho. E tu dá aula de baralho cigano. Como é que tu vê essa relação aí? Eu vejo com muita tristeza, Pai Marcos. Só para lembrar, Pai Marcos, você é tão sacerdote quanto eu, tá? Então nós estamos aqui no mesmo nível. Eu vejo isso com muita tristeza, porque uma ferramenta poderosíssima como é o baralho cigano, e é um oráculo poderoso que pode auxiliar muito na sua caminhada espiritual. Eu ministro o curso do baralho cigano. Ministro o curso do baralho cigano, meu curso não é um curso rápido, é um curso longo,
Eu faço iniciação carta por carta, eu conto a história do povo cigano, eu entro na vibração do povo cigano, porque é uma coisa que requer muito respeito e muito entendimento. O oráculo cigano, ele não é para adivinhação, ele é para orientação. Divinatório, né? Entidades que se servem do baralho para dar essa orientação existem, porque eles dominam esse mistério. Eles dominam esse mistério. Mas não é algo que você sai, compra e começa a jogar. O termo jogar é pejorativo. É um termo pejorativo. Ah, vou jogar o baralho cigano para você. Não, eu vou abrir o baralho cigano. Ou seja, eu vou expor o oráculo dentro daquilo que o povo cigano tem para lhe aconselhar. Né? Então, é um mistério muito profundo, né? Que se bem utilizado, ele pode auxiliar muitas pessoas. Eu poderia, Marquinhos, ficar aqui uma live de 24 horas contando exemplos de pessoas que se beneficiaram com o oráculo do baralho cigano. A minha mediunidade, ela foi, digamos assim, anunciada através de um baralho cigano. Eu tinha 17 anos de idade, uma cartomante, daquelas cartomantes antigas que o fogão estava ligado e ela desligou o fogão para me atender, esparramou as coisas para um lado, abriu o baralho do outro, e com muita simplicidade e humildade ela olhou para mim e disse: tu é médium, através de um baralho cigano. E ali, naquela anunciação, eu despertei para a mediunidade. Na outra semana eu estava no terreiro. Eu tenho um exemplo de uma consulente que hoje ela é frequentadora assídua da Umbanda, por orientação do baralho cigano. Né? Por orientação do baralho cigano. Eu tenho outras pessoas que buscaram outros caminhos religiosos por orientação do baralho cigano. Não quer dizer que o baralho cigano só aconselhe para ir para a Umbanda, não. Isso seria até profanar o baralho. Mas eu tenho exemplo de pessoas que hoje mudaram o seu conceito, o seu pensamento, o seu modo de ser. Eu tenho pessoas que estão se harmonizando mais com a sua família hoje por orientação do baralho cigano, que vieram buscar um questionamento, achando que era uma coisa de outro mundo, e viram que o problema estava dentro dela, e que a partir dela o problema seria solucionado. O baralho falou isso. O baralho respondeu isso. Entende? Então, isso é povo cigano, isso é o povo cigano. O povo cigano jamais vai querer a discórdia, o povo cigano jamais vai querer a desordem, o povo cigano jamais vai querer a desarmonização, muito pelo contrário. Muito contrário, é um povo de luz, são entidades de luz, é um povo luz. Valora a vida, né, pai? O povo cigano, ele valoriza desde a criança, que é o prosseguimento da sua linhagem, até o barô, né? Aquele o mais velho, que é o conselheiro, aquele que todas as que o clã vão tomar se refere a ele, né? Você nunca vai encontrar, num abrigo de menores, uma criança cigana. Você nunca vai encontrar num asilo um idoso cigano. Porque o respeito à família é supremo, é divino. Isso sim eles têm que trazer, né? Tem que ser visto como exemplo. Né? Eu vejo muitas vezes as pessoas até criticarem, né, essa linhagem dos ciganos, mas pegam um exemplo positivo. Vejam a consideração que eles têm com a família, o respeito para com a família, o respeito para com o divino. O povo cigano, na sua trajetória, se adequou a todos os povos. Se fizeram gregos como os gregos e romanos como os romanos. Entende? Por quê? Porque isso é ciência divina. Isso é entendimento do caminho. Isso é supremo divino. O Deus supremo que habita neles e que eles respeitam como uma entidade, como uma divindade, que é seus guias. E vivem por isso. Essa é a grande verdade. Com certeza. Pai Larry, poderíamos aqui também falar horas e horas e mais horas, e vamos ter essas oportunidades. Conversando contigo é sempre um prazer, Marquinhos. É isso, o prazer é meu, muito obrigado. E tão logo aí a gente se encontra novamente para falar mais sobre Umbanda. Teu nome foi bastante citado na live que eu fiz com o pai Marcos Ribas, ele falou muito em ti também. Marcos, e todos nós, o pai
o pai Fernando Lajeado também, eu nem sabia dessa ligação que vocês tinham também. Então, o pai Fernando é irmãozão da gente, se formou na nossa casa. Pessoa muito querida, fantástica. mora no coração de todos nós, pai. Muito obrigado. E agora nós vamos chamar o irmão Márcio, lá de São Paulo, para falar de baiano. Então, obrigado, pai, e até o nosso próximo encontro virtual aí. Que a bênção do povo cigano esteja sobre cada um de vocês. Que assim seja, pai. Obrigado. Então, agora, meus irmãos, hoje está muito bom. Vamos chamar o irmão Márcio D'Angelo, dirigente lá da Casa do Baiano Chico, para falar de baiano, né? Enquanto o irmão não entra, o irmão está perguntando aqui, ó, que Alex Fernando, que podem falar sobre as incorporações conscientes, como saber se o médium ou guia é verdadeiramente presente. Bom, irmão, as incorporações hoje, elas são 99,9% semiconscientes, conscientes. Para saber se uma entidade é verdadeira, é simples, é ver a palavra que ela traz. Se é uma palavra de amor, de união, sempre é uma entidade de luz. Agora, se é uma palavra de discórdia, uma palavra negativa, com certeza é uma entidade de luz. A gente repara pela palavra, pela orientação, a manifestação daquela entidade para ver se ela verdadeiramente é uma entidade de luz. Eu entendo assim. Salve, pai Márcio. Não tô te vendo, tá sem o semblante. Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo, tá sem o semblante aqui. Desconecta e conecta de novo, irmão. Vamos ver. Isso aí, vamos lá. Irmã, aqui é a irmã, agora sim. Tava uma tela preta aqui, irmão. Boa noite, irmão, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Salve, salve todos os pais aí que estão nessa corrente, pai Cláudio, e os pais que virão ainda pela frente aí, dirigentes das casas, das diversas casas aí espalhadas pelo Brasil, né? Eu acho muito legal isso que você propôs, para as pessoas poderem estar vendo aí, assistindo diferentes relatos aí dos pais, dirigentes das casas, pais ou mães, né? Faltou aí uma mãe, né? Na próxima Vai vez... ter falando de Pombagira. Porque senão a mulherada já sabe, né? Vai pegar a gente da pau, né? Mas vai ter, hoje tem uma mãe que vai falar de Pombagira. Ah, tá certo. Então, corrigindo aí, parabéns aí pela iniciativa. Nós estava falando com a Fernanda, que eu vejo poucas mães estarem se manifestando. As mulheres têm que... Agora aí a irmã Rosa, lá de Santa Maria, que é sacerdócio comigo, entrou. Vamos lá, tem que conversar, tem que debater, tem que falar, vamos lá. As mulheres têm tantas condições quanto nós, somos todos iguais, né? Com certeza. Com certeza. E a live delas provavelmente tem que ser uma live bem longa, né? Porque quando elas começam a falar, elas têm muito assunto, né? Pai Márcio, vamos lá falar de baiano. A tua casa é uma casa de baiano, teu guia-chefe é um baiano, então ninguém melhor que tu para nos falar sobre essa linha que aqui no Rio Grande do Sul quase que inexiste. Pois é. O pai aí estava falando a respeito da linha cigana, né? Só para dar uma elucidada, quando eu entrei para a Umbanda, o primeiro guia espiritual que eu incorporei na Umbanda foi um Cigano Ramírez, né? E depois, na sequência, numa outra gira, eu acabei incorporando o Baiano Chico. E o Baiano, por natureza, né? Por natureza dele, é um guia espiritual muito direto. Ele não, vamos dizer assim, o que ele tem para te dizer, ele vai falar, né? Já me deixou aí, assim, muitas vezes em maus lençóis, entendeu? Ele chega falando. E logo que eu incorporei ele, as primeiras vezes que eu incorporei o Baiano Chico,
ele já veio com aquela conversa de nós vamos ter a nossa casa, eu quero o meu chão, nós vamos ter o nosso terreiro. Mas o terreiro que eu estava à época era uma casa que não tinha o estudo que nós temos hoje, né? Eu ainda não estava na casa do pai Cláudio Ricomini, eu estava em um outro terreiro que nós não tínhamos ainda essa gama toda de estudos que nós temos hoje. Eu era novo de Umbanda, não entendia o que ele dizia. Depois, com o tempo, eu fui buscar, e aí eu fui à casa do pai Benedito, tornei médium lá, estudei com o pai Cláudio Ricomini, e daí eu vim entender o que tanto ele falava, o meu chão, a minha casa, e sempre muito direto. Os cursos de desenvolvimento mediúnico, nós estamos aí iniciando a turma 2, foi da mesma forma. O baiano vivia dizendo, você precisa abrir os cursos, você precisa começar a divulgar aquilo que você já aprendeu. Né? Nós não sabemos tudo, obviamente, estamos aprendendo todos os dias, mas o baiano sempre dizendo isso para mim. E talvez por insegurança ou por medo, eu fui protelando aquilo. Mesmo porque a nossa casa é uma casa nova. Agora, dia 23 de abril, no dia de Pai Ogum, nós completamos 2 anos de casa. Então, é uma casa muito nova. Então, eu sentia que eu tinha muita coisa ainda para fazer pela casa, né? E para a casa. E eu fui protelando aquilo. Um belo dia, numa gira de baiano, o baiano simplesmente, eu incorporar, simplesmente, em um determinado momento da gira, ele manda parar tudo e ele anuncia para a consulência e para a corrente a abertura do curso de desenvolvimento mediúnico. Poxa. Ele disse, o curso agora está aberto. Agora, como vai ser é com o babá. Ele vai ter... Te vira! É bem característico do baiano me deixar assim enrolado. Viu? Ele fala e depois eu fico pensando, falo, meu Deus. Né? Mas agora ele já falou. Mas, enfim, vamos lá explicar um pouquinho, falar um pouquinho aí da chegada dessa linha até a Umbanda, né? Da chegada dessa linha para a nossa Umbanda, em São Paulo. Começa em São Paulo, né? Oi? A linha dos baianos, a manifestação começa em São Paulo, se não me engano, né? Então, a linha dos baianos é como toda a linha espiritual, né? É uma linha que representa uma cultura brasileira, grupos e etnias que sofreram algum tipo de discriminação ou para serem homenageados. Isso acontece não é diferente com os pretos velhos, com os caboclos, com os ciganos, e também não foi diferente com os baianos. Né? Só que nós percebemos, na linha de baiano, uma certa, vamos falar, determinadas regiões, e acredito que no sul não seja assim, uma certa resistência às gírias de baianos. Né? As pessoas ainda não têm, talvez, essa informação, o que o baiano, na gira de Umbanda, vem trazer para a gente. Né? Eu acredito que ainda exista um pouco de preconceito pelos nossos irmãos nordestinos, né? E realmente não compreendo o porquê, porque são irmãos iguais a nós e são simplesmente de diferentes regiões do país, de diferente cultura. Somente isso. Né? Mas, infelizmente, ainda existe esse preconceito. Então, a linha do baiano representa toda a cultura do povo nordestino, que é única. Né? Cada lugar do país tem um tipo de cultura diferente, conforme a nossa colonização. São pessoas que chegaram de diferentes locais do mundo, né? Só que cada região chegou com pessoas de diferentes regiões. Então, essa colonização foi criando a cultura do nosso país, que é um país enorme, não teria como ser diferente. Né? Então, muitos nordestinos iam
em São Paulo, começaram a procurar os terreiros, aqueles nordestinos que vieram para São Paulo, até para a construção da nossa cidade, do nosso estado, e começaram a procurar terreiros que eles tinham na Bahia, da forma que eles tinham, os trabalhos que eles tinham na Bahia. E quando eu falo baianos, nós falamos de toda a região nordestina, né? Nós vamos ver que a linha de baianos, ela se divide em 3 vertentes, vamos falar assim, em 3 segmentos. Você tem dentro de uma gíria de baiano, você tem os malandros, né? Zé Pilintra, representação forte da linha dos malandros. Nós vamos ter aí os cangaceiros, que é uma representação mais do interior da Bahia, do interiorzão, e aquele baiano puro mesmo, aquele baiano da gema, aquele baiano de Salvador, aquele baiano que você vai ver as baianas com aquelas saias rodadas, todo aquele, né? E nós temos o conhecimento que em São Paulo, há muito tempo atrás, o início assim, das gírias de baiano, Deus, em um terreiro que se chamava Zé Baiano. Isso muito antigamente. Então começou a ter uma procura muito grande por esse povo nordestino que vinha para São Paulo a trabalho. E, óbvio, você vai procurar um local onde você se identifica. Você vai procurar um terreiro onde você se identifica. Claro. Então começou a ter um movimento muito grande nesse terreiro. E a partir daí, isso foi sendo assim, espalhado pelos outros terreiros da cidade. E hoje nós temos muitos terreiros que fazem giras de baiano. Aqui na nossa casa, por ser o baiano ser o chefe do terreiro, meu guia-chefe, né? Nós temos todos os meses, a primeira gira do mês é gira de baiano. Eu sei que tem algumas casas que dividem essa gira de baiano faz uma gira de só malandros, uma gira de cangaceiros, gira de baianos, propriamente dito. Mas a gente, como é uma gira por semana, nós não temos essa flexibilidade para fazer dividido, né? Então, na nossa gira, nós chamamos os baianos e você vai encontrar, hoje a nossa casa tem 35 médiuns, você vai encontrar Zé Pilintras, cangaceiros, baianos, Maria Bonitas, enfim, você vai encontrar uma diversidade grande dentro de uma mesma gira de baiano. Tá? Zé Pilintra, para falar um pouquinho mais dele, ele representa a representação mais do povo assim, de Alagoas. Né? A história de Zé Pilintra, se você for olhar, ele veio de Alagoas para a Bahia, lá foi batizado e foi para o Rio de Janeiro. Então ele trabalha nessa linha mais do malandro, essa linha de quem viveu as noites boêmias do Rio de Janeiro, conhece muito da malandragem. Então aquilo que ele procura passar para as pessoas, com aquele irreverente, né? O seu Zé, que não tem como você não saber, ele procura muito direcionar, ele procura muito te dizer, da forma dele, com o jeito irreverente dele, o caminho que você deve seguir, o que é certo, o que é errado, porque ele já teve uma vivência muito grande dentro das suas encarnações, ele teve uma vivência muito grande. Então ele passa isso para o seu consulente, para as pessoas que vão e procuram o Zé Pilintra, né? Pai Márcio, o Instagram está finalizando aqui, eu vou reconectar e tu conecta de novo para nós finalizar o nosso assunto. Tá bom, vamos lá e a gente finaliza. Com certeza. Já voltamos, meus irmãos.